Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, meus caros amigos do MS Conecta. Estamos aqui com mais um bate-papo bacana do nosso MS Cast, que é o nosso podcast, sempre trazendo pessoas interessantes, assuntos interessantes e saborosos para a gente discutir aqui nesse bate-papo que você ouve a partir de agora. E hoje, nada mais saboroso do que falar de vinhos, né? Principalmente nessa época que nós estamos aqui em Campo Grande, às vezes a temperatura cai um pouquinho, e quando a temperatura cai, a primeira coisa que a gente pensa, opa, vou levar um vinho para casa, né, para poder comer com alguma coisa bacana. E a nossa conversa vai ser com o William Francescon, é um dos nossos colunistas da revista CG City, né, e está aqui para falar para a gente sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. William, bem-vindo ao MS Cast, obrigado pela tua disposição aqui de conversar com a gente. Perfeito, muito obrigado a vocês pelo convite, é sempre um prazer falar dessa paixão que é o mundo dos vinhos para mim e para nossa família. Bacana. Bom, William, pelo que eu sei, você cresceu dentro de um restaurante praticamente. Para quem não sabe, o William é um dos sócios proprietários, né, filho do Ademir, da Casa Colonial, aqui em Campo Grande, e eles ainda possuem outros restaurantes, como o Terroir Brasileiro, né, tem a pizzaria ainda, que é o Vila Raiano, né? E tem mais um, né? Tem mais coisa ainda, né? Tem a Noteca Decanter, que é a adega colonial, onde a gente tem a loja internacional e o restaurante ali em Cave, subterrâneo, que é incrível esse ambiente. É muito bacana, conheço lá, vale a pena vocês conhecerem. Bom, William, eu queria começar perguntando para você, logicamente, você cresceu dentro de um restaurante, sim, junto com o teu pai ali, mas a paixão pelo vinho surgiu daí ou veio de outra origem? Eu acho que surgiu muito daí, porque desde cedo eu tive muito contato com enólogos que vinham fazer palestras aqui. Então, muito enólogo espanhol, chileno, português Dorina Lindemann, enólogo chileno, Gonzalo Guzmán é o principal, eles vinham com muita frequência para a Casa Colonial, para os nossos restaurantes, para fazer eventos. Então, eu sempre ouvia as palestras, eu sempre ouvia falar sobre terroir, sobre o local que produzia o vinho, de como ele era feito, e eu sempre me apaixonei por histórias. Eu brinco que eu me apaixonei primeiro pela história do vinho. Então, antes de provar vinho, eu já era apaixonado. Exatamente como é que era produzido, né? Exatamente. Terroir, só para a gente explicar aí para os nossos ouvintes, é o local, né, onde você planta a uva, digamos assim, é o canteiro da uva, praticamente. Exatamente. A gente fala que é o que faz o vinho singular, que é essa relação solo, clima, tipo de relevo, e o tipo de casta é o trabalho do enólogo, que incluiu agora mais recentemente o enólogo também, que fazem um vinho único. Inclusive foi por isso que a gente criou o Terroir Brasileiro. Terroir é aquilo que faz algo único e o brasileiro, que faz o nosso Brasil único. Por isso o nome do nosso restaurante ser Terroir Brasileiro. Muito bacana. Bom, para se produzir um bom vinho, então a gente precisa ter basicamente 3 coisas essenciais. Terra boa, exatamente, né? Clima bom e a terceira coisa... Eu acho que tem 4 ali, uva boa e o enólogo bom, porque o enólogo tem uma função muito legal em fazer interpretar esse terroir na garrafa. Ele tem que conseguir olhar aquele local, olhar o clima, olhar o solo e passar isso para o consumidor na garrafa, no vinho que ele produz. Isso é muito incrível. Bom, a gente tem vinhos excelentes aí, chilenos, espanhóis, vinhos franceses, italianos, espanhóis, um pouco mais recentemente vinhos africanos e vinhos americanos e tal. E cada lugar desse, William, a gente vê que tem um clima diferente. Quer dizer, o clima é mais apropriado a determinado tipo de uva, né? Exato. Quer dizer, são vinhos diferentes. A gente consegue, por exemplo, produzir uma uva Cabernet nos Estados Unidos. Igualmente nós conseguimos produzir, por exemplo, no Chile? Não. Consegue, mas o estilo tende a mudar um pouco por conta desse terroir. A gente separa no mundo do vinho para ficar bem fácil de entender em 3 climas, né? Climas frios, moderados e quentes. Quando a gente fala de Califórnia, que é um Cabernet Sauvignon dos Estados Unidos bastante conhecido, a gente fala de um clima quente. Então faz vinhos mais alcoólicos, mais potentes, mais estruturados. Quando a gente pega, por exemplo, um vinho francês de um clima frio, a gente tem um vinho com mais frescor, um vinho menos potente, menos álcool e um pouco mais de especiarias. Enquanto a gente vai para regiões mais quentes, voltando,
são aromas mais frutados a ponto de geleia, a ponto de frutas muito maduras. Quando a gente vai para regiões frias, a gente tem um aroma de frutas menos maduras e algumas mais especiadas. Então a gente consegue distinguir pelo clima e muda muito no que se apresenta em taça. Bom, o Brasil entrou também muito recentemente nesse mercado produtor de vinhos e temos tido, pelo que eu sei, bons vinhos sendo produzidos aqui. Inicialmente no sul do Brasil, inclusive por causa do seu clima, mas nós vemos vinhos produzidos no Nordeste hoje, num calor, né, insuportável quase. O que proporcionou com que o Brasil, o que fez com que o Brasil fosse realmente, estivesse se tornando um verdadeiro produtor de vinhos bons? Então, o que a gente tem observado, até porque a gente entrou no mercado de vinhos brasileiros, é que mudou-se muito quem faz o vinho. A gente tem a presença da geração anterior, que traz a tradição, que faz essa estrutura da tradição do vinho para os filhos, e esses filhos entram com a inovação. Então eles entram com tecnologia, eles entram com conhecimento, mas eles entram com uma coisa que eu acho mágica no mercado do vinho, que é a experimentação. Eles não têm medo de tentar. Então assim, eu conheço São mais ousados, mais arriscados. Eles não têm medo de experimentar. Se o vinho não ficar bom, tudo bem, a gente vai produzir outra uva, a gente vai tentar de novo. Entendi. E eu tive o privilégio de conhecer muito desses enólogos novos, Felipe Beber, da família Beber, o César, que é um sommelier que está à frente da Via Piana, junto com o Elton, a Débora, o Didio da Fabian, e o que eu vi neles, o Bruno Motter da Donguerino, é essa experimentação. A gente conhece essa tradição, a gente respeita o que nossos pais fizeram, eles estão com a gente ainda, só que a gente quer trazer algo novo aqui, a gente quer juntar tradição e inovação. E quando a gente viu que tinha isso no mercado de vinhos brasileiros, independente se aumentou o consumo ou não, quando une tradição com inovação, e que é algo que a gente vê nas nossas empresas, a gente falou ali que a gente vai entrar, é no vinho brasileiro. E a gente mostrou isso nos últimos anos, né? As safras 2018, 2019, 2020, safra das safras no Rio Grande do Sul, tem mostrado que o vinho brasileiro está aqui, ele chegou, ele está se posicionando entre os melhores. Está entregando muita qualidade. É isso que a gente percebe, né? E o consumo, por exemplo, que sempre se torceu o nariz um pouco, né, para o vinho nacional, para o vinho brasileiro. O consumo tem aumentado do vinho nacional hoje? Então, de mercado, ano passado, no pico da onda da pandemia, a gente teve um aumento de vinho brasileiro. Aumentou, o crescimento de vinho brasileiro foi maior do que o de vinho importado. Esse ano esse crescimento deu uma normalizada, até porque teve alguns fatores mercadológicos. Acho que a pandemia também complicou um pouquinho a situação. Atrapalhou uma parte de fornecimento de garrafas, atrapalhou um pouquinho o vinho brasileiro. Mas o que a gente tem hoje no vinho brasileiro é que a gente não tem muita quantidade de produção. Então a gente tem produtores menores com mais foco em qualidades boutique. Por que eu falo isso? A título de exemplo, a Conte Toro produz mais do que o Brasil inteiro. Certo. Eles trabalham uma muito... Uma vinícola só produz. O Chile produz mais do que o Brasil todo. Mas é um foco muito em escala, volume e não tanto em qualidade. O vinho brasileiro a gente entra para qualidade. Então, esses números de consumo de vinho brasileiro não importam tanto quando a gente quer focar na qualidade. A gente quer produzir menos para atender com o melhor. E aqui, falando mais especificamente de Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, eu me lembro, na primeira fase que eu morei aqui, até mais ou menos 2006, o vinho não era uma coisa para se consumir normalmente, assim, nas reuniões, em casa. É verdade. Quando eu voltei para cá, 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, eu já trouxe do Sul, né, essa tradição de tomar vinho. Eu sou um bebedor de vinhos, assim, contumaz, né, pelo menos são 3, 4 garrafas por semana. Mas eu percebi que aqui o consumo aumentou. Eu passei a perceber muitas pessoas tomando mais vinho do que cerveja, inclusive nos churrascos. Então, você acha que o campo-grandense, essa cultura do vinho, né, está se estabelecendo com uma tendência assim, de aumentar? Quer dizer, o consumo aqui aumentou bastante? Tem aumentado bastante. Eu lembro quando o pai me conta que quando ele começou, que a gente começou com vinho aqui no estado, ele era até visto como um visionário / um pouco incrédulo, porque o pessoal não acreditava que aqui ia rodar vinho. Então, quando o pai começou com vinho no estado, era uma coisa fora do comum. E hoje a gente tem visto outras pessoas apostando no mercado depois que a gente já inaugurou esse mercado. Sim. Porque realmente o Campo Grandense gostou de vinho. E a gente tem muita influência, eu acho que o estado nosso é maravilhoso, porque tem muita influência de outros estados. Tem nós aqui viemos do sul, tem o pessoal de Minas tá vindo pra cá, o pessoal do Rio, de São Paulo tá vindo muito pra cá, e tudo isso contribuiu pra essa cultura do vinho se alicerçar no estado, sabe? Isso é muito bom. E é curioso que no nosso mercado, a gente fala que ele é mais atípico do que típico.
Porque a gente espera que um local quente como Mato Grosso do Sul tomem vinhos brancos, espumantes, rosés. Coisas mais suaves, Coisas mais adocicadas suaves, e tal. Isso, e refrescantes. Mas não, né? Não. O que a gente vê é o vinho tinto dominando. Ele domina sozinho. O pessoal prefere o vinho tinto a vinhos mais refrescantes. Independente do calor. Liga um ar-condicionado, dá uma refrescada no ambiente e manda o vinho tinto. A gente toma um pouquinho mais gelado, né? Eu, pelo menos, quando tá muito quente, até mesmo num churrasco, eu tomo vinho tranquilamente no churrasco, sirvo para os amigos e tal. Porque, na verdade, você está fazendo a harmonização do vinho com um produto que tem tudo a ver com o vinho, que é a carne vermelha, né? Exatamente. Dependendo da carne que você está colocando ali, dependendo dos temperos que usa, a gente basicamente usa sal grosso. Quer dizer, a gente absorve, aproveita muito bem esse sabor da carne vermelha, né, para combinar com os vinhos. Então, acho que isso também ajudou bastante, né? Sim, a gente é o estado da carne tem vinho, né? E os vinhos são para isso. A gente tem vinhos argentinos ali, o Malbec, por uma carne, que é uma uva estruturada. A gente tem versões ali de Cabernet Sauvignon, que são uvas para carne e ficam fantásticas. Eu acho que isso, com certeza, o hábito de consumo junto com o vinho faz algo incrível. Me diz uma coisa, quem é no mundo hoje, quem é ainda o grande foco de produção de vinho? Quem produz os melhores vinhos no mundo hoje? Ainda tem um lugar, é a Argentina, é o Chile, onde é que estão as melhores produções hoje? Hoje a gente vê eu acho que até a parte do conhecimento mudou-se bastante. A França é hoje o mais tradicional, a gente tem mais história, digamos, de produção. Mas os picos de produção mudaram. A gente teve uma divisão de águas quando o vinho californiano dos Estados Unidos entrou em evidência, que eles fizeram um julgamento e que colocou-se às cegas vinhos franceses e californianos. O Califórnia se destacou. Mais. Depois disso, o Novo Mundo começou a ganhar força. Então, o Chile fez a mesma coisa. A Argentina cresceu com o Malbec, que era uma uva que na França não tinha tanto renome. O Brasil surge agora. Então a gente tem uma capilaridade muito grande de qualidade vindo do mundo. Mas é claro que a gente tem, por exemplo, na França a gente tem consistência de premiações e os vinhos clássicos, os grandes nomes do mundo. E também os maiores preços ainda estão na França, né? Porque eles têm mais renome. Claro. Mas quanto qualidade, eu acho que o Novo Mundo tem se destacado bastante. E a gente está em pé de igualdade, por exemplo, nós, Brasil, estamos em pé de igualdade com que produtor, mais ou menos? Olha, eu acredito que o Brasil tem pé de igualdade com muitos produtores do mundo. Eu coloco... É que são estilos diferentes, né? Sim. Quando as pessoas pensam em comparar o vinho brasileiro, eles querem comparar o chileno, o argentino, mas a gente é um outro estilo. O Brasil, de modo geral, parece muito mais um vinho europeu do que do Novo Mundo. Por causa do nosso clima. O nosso clima faz vinhos mais especiados, mais estruturados, mais de estilo de velho mundo. É claro que isso tem mudado, a gente tem visto novas uvas para o nosso terroir e o Brasil tem se destacado muito. A título de espumante, para comparar, a espumante melhor da América do Sul do brasileiro. A gente ganha dos Estados Unidos, a gente ganha do Chile, da Argentina de espumantes, nós somos os primeiros isolados. Da Valduga ou da Salton? Podemos falar marcas aqui? A gente tem Clavijais, que é muito forte, temos Valduga, temos Salton. Nós temos da Casa Colonial com a 92. É 92 a marca? 92, que é da família Francesconi? Não, essa é da Casa Colonial. Da Casa 92. Colonial. A gente está com uma espumante já faz 3 anos. É uma espumante muito boa em qualidade. Nós temos a Lírica da Decanter, a 130 da Casa Valduga e tem crescido bastante. E tem uma frase muito típica, até de um grande nome do vinho, que falava que o brasileiro não precisa de champanhe. Nós já temos nossos espumantes. E champanhe é referência de espumantes, são as principais. As pessoas até chamam espumante de champanhe por causa do renome deles. Exato. E a gente não precisa. Os brasileiros entregam muito mais qualidade por menos preço. Eu acho que isso é o fantástico das espumantes. Agora, de vinhos, a gente tem o Chile, que é um baita produtor. A Argentina é um baita produtor, mas eu não vejo o Brasil atrás deles. Eu vejo o Brasil brigando de igual para igual. E crescendo, né? E crescendo. A gente tem o Merlot brasileiro, que o Merlot brasileiro é incrível. Ganha do Merlot, seguramente ganha do Merlot dos outros países. Briga forte com o Merlot que eu acredito da França, que é um Merlot bastante tradicional. Da Itália tem Merlots muito bons. E o Cabernet Franc é uma uva que eu tenho apostado bastante, que vai ser um próximo destaque no Brasil. A Cabernet Franc é a uva que deu origem a Cabernet Sauvignon. É a mãe da Cabernet Sauvignon. Olha que interessante. E muita gente às vezes não sabe, né? Não conhece, que é uma uva pouco conhecida aqui para nós. Que é uma pouco conhecida. E ela sempre esteve no bastidor, porque ela fazia parte dos blends de outras uvas na França, só que ela não entrava pro protagonismo. E agora a Cabernet Franc está entrando. E o legal dela é que a gente tem uma sequência agora, uma tendência no mundo de vinhos menos alcoólicos e vinhos mais
leves, vinhos um pouco mais equilibrados, digamos assim. E ela tem equilíbrio, ela tem um pouco menos tanino, que a Cabernet ela é mais macia, e ela tem muito mais aroma. Inclusive vai ter um lançamento nosso da Gata Mandiona, que é a Cabernet Franc, para trazer legal. Essa uva. Muito legal. William, onde é que o brasileiro mais erra na hora de tomar vinho, né? Porque estamos acostumando ainda a conhecer esse mundo, né? Então, onde é que a gente costuma errar mais às vezes? Eu acho que nós brasileiros erramos quando a gente fica tomando por rótulo ou bebe só um tipo de vinho. Eu acho que o mundo do vinho ele é muito grande pra gente ter uma experiência só, sabe? Tem que ter experimentação mesmo. Eu acredito. A gente brinca que, principalmente quando se faz um curso sommelier, como eu fiz, que o mais importante não é o curso, é a litragem, que é provar diferentes vinhos. E eu vejo muito isso no consumidor, que é o medo de errar. E é natural, a gente não quer provar algo que a gente não gosta. Por isso a importância de lojas especializadas, enoteca, terroir, pra gente ajudar o consumidor nessa nova jornada, até novas experiências. Porque quando a gente toma uma coisa só todos os dias, acaba que a gente limita a experiência. E o vinho não pode ser limitado. Eu acho que é uma jornada nova todos os dias. Eu sou assim, muito experimentador, às vezes, e eu não vou muito pelo rótulo nem pelo preço. Para mim, para o meu tipo de paladar, por exemplo, eu gosto muito dos vinhos fortes, então eu fico muito entre o Malbec e o Carmener, né, que são os vinhos que me agradam mais o meu paladar, e eu vou muito, às vezes, pela graduação alcoólica. Eu gosto muito dos vinhos acima de 13%, de graduação 13, 13,5, 14, mais ou menos os vinhos que eu preciso, que eu prefiro. Mas eu acho que assim, as pessoas ainda vão muito pela questão do preço, mas eu acho que vinho bom, vinho barato, vinho caro já não é mais sinônimo de vinho bom, né? Ou vice-versa. A gente pode encontrar hoje vinhos baratos e bons. Sim, nós temos muito vinho que entrega muito pelo preço. A gente sempre faz essa relação. Esse vinho vale o que ele está cobrando, que ele entrega mais. E você me comentou uma coisa muito legal, que é isso, né? Eu prefiro vinhos mais encorpados. E eu acho que o melhor jeito de começar no mundo do vinho é entender isso, é separar. Eu gosto de vinho leve, médio corpo e encorpado. Porque daí você começa a entender o que você gosta, você vai procurando uvas alternativas. Eu gosto de vinho leve, eu gosto de Pinot. Pinot Noir eu já conheço. Vou pegar um Pinot Noir diferente. Esgota, já conheço Pinot Noir de tudo que é lugar. Vou pegar uma Gamay, vou pegar uma Tempranillo jovem. Então a pessoa vai experimentando, separando isso. Sobre os vinhos caros serem melhores ou não, o que a gente tem no mundo do vinho é tradição. Então alguns vinhos, a produção tão pequena, então vão ser mais caros mesmo. Tipo grandes Premier Cru da França, Grand Crus da França, são mais caros, produzem pouco e tem um histórico de produção de séculos, assim. Então a produção é mais cara. Mas o que eu tenho visto é que regiões novas, Languedoc na França, próprio Brasil, o vinho entrega muito mais do que ele cobra. O pessoal fala que o vinho brasileiro é caro. É uma coisa que eu ouço já ouvi falar muito isso. Eu ouço muito isso também. Só que se você pega um vinho brasileiro de R$100, pegar uns 130, ele entrega muito mais do que o vinho chileno no mercado, sendo do mesmo faixa de preço. O vinho brasileiro geralmente tem mais processo, passa por carvalho, o produtor produz até menos, um produto mais boutique do que um vinho do mesmo preço chileno. E o produto nacional ainda tem bons custos-benefícios. Eu tenho, por exemplo, vinhos na faixa de R$70, R$80, fantásticos. Eu falo ali de Almejo da família Beber, eu falo ali de Sinais da Dom Guerino, que são vinhos que você coloca com vinhos de Chile e Argentina da mesma faixa de preço, eles dão um show. Eu ouvi falar uma vez de um sommelier conhecido meu, de que o nosso paladar para vinho é muito limitado. Ele explicou da seguinte maneira: se nós tomarmos um vinho de R$120 e tomarmos um vinho de R$600, nós, pelo nosso paladar, nós não percebemos a diferença. Então nós estaríamos jogando R$500 fora, né, exatamente por não saber apreciar o vinho. É verdade isso ou não? O nosso paladar ele é realmente limitado para identificar realmente a qualidade do vinho? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que você consegue ver diferenças sim, até uma faixa. Por exemplo, vinhos um pouco mais baratos, você não vê nem muita diferença entre eles, porque os produtores têm que extrair menos o vinho. No processo de elaboração fazem vinhos mais padronizados. É por isso que se você pegar algumas marcas de mercado,
pegar um reservado da vida, que é um vinho bem de volume, você pega diferentes uvas, você não vê muita diferença neles. Mas quando você vai evoluindo, principalmente em preço, o vinho precisa ser diferente, sabe? É claro que chega numa faixa que a gente já não... que você não explica só por qualidade de sabor. Sim. Mas tem diferença, assim. Um jeito muito fácil de entender essa diferença. Uma grande região do mundo, na França, chama-se Borgonha. Sim. E, historicamente, eles dividiam o vinho, a Igreja Católica, que permitiu que o vinho continuasse no mundo, eles separavam o vinho, dependendo do terroir, para o bispo, para o arcebispo, para o papa, porque eles já viam diferença naquela época de onde o vinho era plantado. Esse aqui dá melhor, vai ser para o papa. Aí esse aqui dá um pouco melhor, é bom, mas é um pouco menos melhor, esse aqui vai para o bispo. Então já tinha diferenças, por castas, né? Olha, já tinha diferenças na época da colina, porque mudava o terroir, mudava a qualidade do vinho. Então eu acredito que sim, a gente consegue diferenciar. Claro que de um vinho para 1.000 para 1.300 a diferença vai ser pouca, dependendo do produtor. E existem casos que um vinho de 600 dá show num vinho de 900. Eu já tomei um vinho brasileiro de 300, que é o DNA da Pisato, e tava com um vinho de 900 de espanhol. E o vinho de 300 bateu de igual para igual. Né? Outra coisa, William, que a gente sempre ouve falar, que eu acho que vai muito do gosto de cada um, a temperatura ideal para tomar o vinho. Tem gente que gosta de vinho mais gelado, tem gente que gosta do vinho na temperatura ambiente, tem gente que gosta do vinho naquela temperatura de adega, né, que é mais ou menos ali 12, 18 graus, entre 12 e 18. Qual é o correto? Tem uma regra para isso ou vai do gosto de cada um mesmo? Assim, ó, e a gente fala que o que manda é o nosso paladar, né? Eu acredito que não tem sommelier, não tem enólogo que pode vencer essa máxima. O que manda é o nosso paladar. Então, se a pessoa se sente mais à vontade com vinhos mais gelados ou mais quentes, eu acho que ela tem que ter essa liberdade. O que acontece é que se o vinho estiver muito gelado, ele vai perder algumas características. Sim, é igual a cerveja muito gelada também, que você pode tomar qualquer uma que não diferencia o gosto. E o vinho muito quente também vai soltar, porque o vinho tem álcool. Então, quando você coloca o álcool em temperatura alta, vai vir esse cheiro de álcool, então vai acabar escondendo. Então, assim, não tem regra, mas você aconselha deixar vinhos tintos menos gelados, então na faixa de 15 graus, mas pode baixar um pouquinho, ainda mais no nosso estado, que é bem quente. Que é bem quente. Porque esquenta muito rápido, não pode gelar um pouquinho mais, porque vai colocar na taça e logo tá quente. E vinhos mais tintos, mais leves, ou até brancos, a gente recomenda gelar mais. Então assim, vai lá para os 8 graus, 9 graus, espumantes pode baixar um pouquinho mais, vai para os 5. Mas o que a gente vê? Na prática, o que manda é o paladar. Então assim, se o vinho estiver muito gelado, esqueci na geladeira, abre o vinho do mesmo jeito, coloca a mão na taça, deixa esquentando. O que não pode acontecer é isso ser um impedimento para a experiência, sabe? A pessoa fala, o vinho tá gelado, eu não vou tomar. Ou o vinho tá quente, começa a tomar o vinho quente mesmo, coloca no balde com gelo e vai tomando. Eu acho que essa regra não pode interromper o nosso paladar. A experiência tem que continuar, independente da temperatura. O que a gente pode fazer é adaptar. É claro que o vinho rosé e o branco precisa ser gelado. Sim, claro. Os frisantes, principalmente, são bom tomar gelado, claro. Até o espumante, até quando a pessoa vai abrir um espumante quente, já é um desastre. Porque a pressão tá mais rápida, a rolha já sai o líquido junto, faz aquela bagunça. Então eu acredito que vinhos brancos, rosés e espumantes é melhor gelar. Mas se não tiver tão gelado, começa tomando e termina de gelar depois. Agora, na questão da harmonização, né, ainda vale aquela máxima: vinhos tintos para carnes vermelhas, vinho branco para massas e peixes e tal, e os vinhos mais fortes, aquele tá com sobremesas, né, ou alimentos doces. Acho que não, né? Acho que já dá para a gente poder harmonizar, por exemplo, vinho branco com carne, dependendo do tipo, né? Sim, é incrível. Eu acho que esse é um assunto muito interessante. Porque a gente pode esquecer um pouquinho a cor do vinho e focar mais na estrutura. A gente brinca que tem algumas regras do vinho: doce com doce, um prato mais ácido com um vinho um pouco mais refrescante. São duas coisas que a gente não pode errar. Por exemplo, um prato muito doce precisa de um vinho com doçura, um vinho licoroso, um espumante moscatel. E um prato muito ácido, a gente recomenda que tenha um vinho com mesmo acidez, tipo um branco, Sauvignon Blanc. Mas quanto à carne, por que a gente fala de vinho tinto com carne? Porque a carne pede tanino, pede corpo e pede um pouquinho de álcool. Então os vinhos tintos geralmente se enquadram nessa categoria. Mas existem brancos que a gente pode ter. A gente pode ter chardonnay super potentes, barricados, que vão chegar no 14% de álcool. Então por que não arriscar com algumas carnes? A gente tem vinhos tintos super leves, 12% de álcool, um pinot noir bem levinho,
Por que não arriscar com peixe? Porque peixe pede acidez. A gente coloca até limão em cima dele. Isso. E o vinho branco tem acidez. Mas existem tintos com acidez e pouco tanino. Quando eu falo tanino, é aquela sensação de amarração na boca. Aquela que a língua fica, né? Como se tivesse comido banana verde. Banana né? verde, exatamente. E o tanino ele harmoniza com gordura, com suculência, o álcool também com suculência. Então por isso que a gente fala vinhos tintos com carne, porque carne suculenta tem gordura. Então vinhos tânicos tintos funcionam. Mas a gente não pode se prender só a regras. Eu acho que experimentar é tudo. Eu acho que só 2 regras que eu não corto é doce com doce. Tem exemplos que salgado com doce fica bom, tipo um vinho doce com queijo gorgonzola. Uma coisa de louco, uma coisa incrível, muito bacana. Isso eu não experimentei ainda, não. Nossa, né? fica uma delícia. Provar. Dá pra pegar uma moscatel brasileira, uma espumante bem docinho, uma gorgonzola. O pessoal faz isso muito na França com salté e foie gras. Uma outra experiência de doce com seco é essa experiência bem legal. Agora que eu já provei muito, obviamente, é o vinho do Porto, né, com a sobremesa. Nossa, perfeito. Desce assim, parece que ele cai bem, porque o vinho do Porto é um vinho fortíssimo, né? Fortíssimo, e ele tem uma doçura residual, Exato. né? No finalzinho a gente percebe aquele... E essa doçura fica perfeita para sobremesa, equilibra essa doçura e o vinho cresce. O que acontece, a gente brinca, por que eu falei essas 2 regrinhas? Porque se o vinho não for tão doce quanto a sobremesa, é como se o açúcar engolisse a doçura do vinho e deixasse ele todas as coisas ruins do vinho, como se desequilibrasse ele. Então é só esse cuidado com a doçura e com a acidez. É muito incrível que uma experiência que a gente faz nos cursos, quando dou alguma palestra, é falar para a pessoa tomar um vinho bastante refrescante e depois chupar um limão. As pessoas olham assim e falam, nossa, vai ser super azedo. E não, a acidez equilibra a acidez. Né? Olha que interessante. Então assim, um prato tipo um ceviche, não tem nada melhor que um espumante, um vinho branco bastante refrescante para essa regrinha. Então, pra mim, essas 2 regrinhas eu levo pra vida e o restante dá pra brincar um pouco. Ô, William, pra gente finalizar aqui, eu tenho percebido o surgimento de várias casas especializadas de vinhos aqui em Campo Grande. Você acha que esse mercado aqui, na nossa capital principalmente, não só em Mato Grosso do Sul, mas especificamente aqui na capital, ele está crescendo numa velocidade interessante? Quer dizer, a nossa população está cada vez mais preparada, está ficando preparada, né, para se tornar aí bons consumidores de vinho? Olha, eu acredito que o consumidor do Mato Grosso do Sul já está bem preparado e tem crescido muito o consumo. Eu acho a importância das casas especializadas é a mesma importância de uma livraria. É alguém que vai te orientar até essas novas experiências, então isso é muito positivo para o mundo do vinho. É claro que quanto mais vier pessoas conversando sobre isso, mais vai crescer, mais a gente vai estar em torno do vinho. E quanto mais vinho, melhor. A gente acredita muito nisso. Ainda mais quando a gente começou no mercado, a família inaugurou o vinho no Mato Grosso do Sul, a gente sempre teve essa ideia, quanto mais, melhor. Quanto mais gente falando do vinho, quanto mais gente divulgando o vinho, mais essa cultura entra no Mato Grosso do Sul. Essa cultura já está bem consolidada aqui, a gente já tem pessoas que consomem recorrentemente e tem crescido. Eu acho que o vinho é um caminho sem volta. Que bom, então que continue assim, né? Que venham cada vez assim mais vinhos para a gente desfrutar e degustar dessa bebida maravilhosa, que é uma das bebidas mais antigas do mundo, né? A gente ouve aí na história, a gente só não ouviu os pré-históricos tomando vinho, mas a partir, né, depois ali na época de Cristo já se tomava vinho produzido daquela maneira, então que continue isso. Porque é maravilhoso, né? Nada como estar numa boa companhia de amigos e tal, poder tomar um bom vinho, né? E poder desfrutar desses momentos, né, William? Eu acho que o vinho é uma bebida... Eu diferencio de todas as outras bebidas porque eu acho o vinho único e eu acho que ele tem algumas características peculiares, né? Tem uma grande autora que é Jancis Robson, que ela fala que o vinho faz os amigos parecerem mais afáveis. É a melhor bebida. Isso é muito bacana, né? É a bebida social, é a bebida que a gente toma com amigos, é a bebida em família. Para mim, o vinho sempre esteve presente nas coisas de família. Então, eu acho que o vinho tem muito significado. Agrega muito nisso, né? Isso, e quando a gente coloca o vinho, tudo fica melhor. A experiência é diferente. Bom, é isso aí, minha gente. Papo saboroso aqui com William Francescon, né? Da família Francescon aqui, Casa Colonial, lá da Vila Rayane, do terroir brasileiro também. William, obrigado por esse bate-papo. Obrigado, Og. Tá? E em breve você vai ouvir mais assuntos interessantes aqui no MS Cast, o podcast do MS Conecta.